Aí, temos o versículo 28, eles questionaram o seguinte: então, eles questionaram a Jesus: que faremos para realizar as obras de Deus? Versículo 29. Jesus lhes asseverou: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Nós podemos ver o conceito das pessoas sobre fazer a obra de Deus. O que nós pensamos fazer? Fazer, o homem quer fazer. Mas o Senhor mostra o segredo que é importantíssimo para nós. Quando ele diz, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Aqui existem alguns princípios espirituais que todos nós precisamos conhecer. Primeiro, obra de Deus. As obras, aqui diz, se as obras são de Deus, só Deus pode fazer obra de Deus. Homem não consegue fazer obra de Deus. Só Deus pode fazer obras de Deus, porque aqui diz obra de Deus, não é obra de homem. Homem pode fazer obra de homem e Deus faz obra de Deus. Homem fazer obra de Deus, impossível. Os irmãos compreendem? Esse é um princípio básico. Se a obra é de Deus, só Deus pode fazer. Se o homem pode fazer, já não é obra de Deus, é obra de homem. E só a vida divina, quem tem a vida divina, pode fazer a obra de Deus. Entendeu? Porque quem tem a vida divina tem Deus dentro de si e Deus dentro dele faz a obra de Deus. Por isso que a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Por quê? Porque quem crê recebe a vida eterna. Quem crê recebe a vida de Deus. E se recebe a vida de Deus, tem Deus como vida e suprimento, ele consegue fazer a obra de Deus, porque Deus realiza por meio dele. Por isso que a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Se refere ao Senhor Jesus e ninguém mais. Porque só crendo em Jesus que se ganha vida eterna. Não é crendo num homem que se ganha vida eterna. Por isso que a obra de Deus é esta, que creiais que naquele que por ele foi enviado. É um versículo específico referindo-se ao próprio Senhor Jesus. E o versículo 12 de João 14, 12, diz o seguinte: em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Isso que o Senhor Jesus falou, confirma isso que eu estou falando. Né? Que confirma aquilo que vimos no versículo anterior. O Senhor diz, quem crê em mim fará também as obras que eu faço. Por quê? Porque eu vou para o meu Pai. O Senhor Jesus iria morrer, né? Ressuscitar, ir para o Pai e vir como Espírito para nós. Entrar em nós, para ser nossa vida, para podermos fazer a obra de Deus. E aqui ele diz, e obras maiores fará. Maiores não significa em valor, alguma coisa mais espetacular do que o Senhor Jesus fez, não. Maior não significa amplitude maior. Quando o Senhor Jesus estava nessa terra, ele era um homem, ele podia estar em um só lugar. Não é assim? Mas hoje,
Claro, Ele é onipresente, mas Ele está onde cada um de nós está. Os irmãos entendem? É algo muito maior, em amplitude, não em potência, em valor ou em poder. Hoje é dia do Senhor. Nós temos irmãos, filhos de Deus, todos que creem no Senhor. Hoje estão reunidos, pela terra inteira. Não é assim? Pregando o evangelho. Quando o Senhor Jesus estava na terra, Ele podia estar num lugar só, Mas hoje, porque Ele está em cada um de nós, Ele está em todo lugar.